Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 5: o Deus Filho. E aí a gente se pergunta: quem é o Filho de Deus? Deus só tem um único filho? Jesus é o Filho de Deus? Nós cremos realmente em Jesus como sendo Filho de Deus e igual a Deus? Essas e outras perguntas vamos estar aqui falando. Concluímos já um terço do trimestre e a gente vai avançando na lição. Mas antes de eu entrar também na lição, eu peço para você curtir, dar um like, comentar, pedir para as pessoas se inscreverem no canal, o canal está crescendo e a gente vai continuando aí nessa pegada da lição de escola dominical. Texto em classe, Lucas 1, 31, 32, 34 ao 35, Mateus 17, do 1 ao 8. Palavras-chave: Deus, né? Theos, Pai, Pater, Filho, Rios, e Cristo, Christos, no grego. Eu botei no grego para vocês também entenderem um pouco, ver como é que é, né? Theos, Pater, Rios, Christos. Aqui, nesses nomes, a gente lembra muito a palavra peixe no grego, né? Que é iritis. Essa palavra, os cristãos no primeiro século fizeram um acróstimo dela, aí ficou Iesu Cristo Riu Theu Soter, né? Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. Então, eles se identificavam com a palavra peixe, por isso que na Bíblia da gente vinha, né, o peixezinho, que simbolizava o cristianismo. Hoje, alguns símbolos cristãos vão sendo deixados de lado, mas é claro que a gente vai perceber que a importância de alguns símbolos cristãos, né? Introdução: a revelação do Deus Filho ocupa posição central na fé cristã. É óbvio, né? Pois afirma que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, ou é verdadeiro Deus, que se manifesta na história sem deixar de ser eterno. Os textos de Lucas 1 e Mateus 17 apresentam duas dimensões fundamentais dessa verdade: a encarnação do Filho por iniciativa soberana de Deus e a manifestação visível de sua glória divina. Por um lado, você tem a narrativa da infância, que é Lucas capítulo 1, e por outro lado, você tem a transfiguração, que está em Mateus capítulo 17. Então, você tem a imanência e a transcendência acontecendo, né? A encarnação de Jesus, o Deus que vem até a gente, o Deus que se deixa conhecer, o Deus que se revela e a sua glória divina quando ele vai se transfigurar ali junto com Pedro, Tiago e João. Assim, a cristologia bíblica confessa que o Filho é distinto do Pai, pater, mas plenamente participante da mesma essência divina, theos, sendo o Cristo, Christos, prometido e revelado para a salvação do mundo. Por que cristologia e não pneumatologia? Porque aqui, como está se falando mais da questão da natureza cristológica, a natureza de Cristo. Então, a cristologia, ela também vai dar base para a questão pneumatológica, né? Porque vai dar essa ideia da relação de filho com o pai, do pai com o filho. Então, Jesus, ele é esse Deus que se encarna pela iniciativa poderosa, soberana de Deus, e aí ele vai ter essa manifestação. Então, a teologia, a cristologia vai confessar aí que Jesus é o Filho e é distinto em sentido de pessoa do Pai, mas é também plenamente participante da mesma essência. Então, ele tem a mesma essência divina, e ele é prometido e revelado aí para a salvação do mundo. Então, a revelação de Deus, ela realmente só acontece
completamente no que nós conhecemos com a manifestação carnal de Jesus. Primeira grande seção, a divindade do Filho. Primeira subseção, a concepção virginal de Jesus. Maravilha. A concepção virginal de Jesus, narrada em Lucas 1, 31 ao 35, a gente chama de narrativa da infância, né? São textos narrativos, Lucas 1 e 2 e Mateus capítulo 1 e 2. É claro que a narrativa da infância de Lucas é bem mais extensa e com muito mais detalhes do que o Evangelho de Mateus. Nós não temos narrativa da infância nem em Marcos e nem em João. Mas isso aqui é fundamental para nós termos o conhecimento e o entendimento de todo o contexto do nascimento de Jesus. Então, em Lucas 1, 31 ao 35, afirma que o nascimento do filho não é resultado da ação humana, todos nós conhecemos isso, mas de um ato criador de Deus pelo Espírito Santo, expresso pelo verbo episkiasei, que indica a presença gloriosa e eficaz de Deus. Esse evento garante que o nascido é verdadeiramente humano e, ao mesmo tempo, o Riós de Deus, ou seja, Riós Teu, ou seja, filho de Deus. Gente, quando vocês forem falar que Deus é plenamente homem, plenamente Deus, não fiquem usando porcentagem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Para mim, a palavra pleno é, na verdade, a melhor expressão, até porque a gente lê em Gálatas que ele nasceu na plenitude dos tempos. Então, ele é um homem pleno, completo, e ele é Deus pleno, completo. Então, eu prefiro usar. Se você me perguntar se está certo ou se está errado, eu acho que usando em termos matemáticos, pode alguém, não, mas será que não? Pleno é pleno. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Você também pode dizer, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Entendeu? Então, ele é ao mesmo tempo, esse evento que é uma concepção do Espírito Santo vai fazer que Jesus seja, ao mesmo tempo, homem, humano, e ao mesmo tempo filho de Deus, ou seja, as duas naturezas existem, coexistem ao mesmo tempo. Não tem como a gente separar as duas naturezas de Jesus. Então, revelando que a encarnação não cria o filho, mas introduz na história aquele que já existia eternamente. Ou seja, Jesus ele nasce da mulher e a partir da mulher. Ele nasce a partir da mulher porque ele já existia. Ele nasce da mulher porque ele é antes da mulher. Então, tanto um quanto o outro, ele nasce a partir ou dá, é porque ele é antes da mulher e ele precisa da mulher para nascer. Ele é antes por quê? Porque João vai dizer também que no princípio era o verbo. Então, ele já estava com Deus, ele já era Deus. Então, ele nasce, ele é introduzido na história. Jesus entra na história para trazer essa questão salvífica para o homem. Então, por isso o seu nome seria também Emanuel. Então, Emanu, né, que é a preposição in no hebraico, in, mais sufixo pronominal de primeira pessoa plural, né? Aí, Imanu, in é a proposição, e essa parte manu significa o sufixo pronominal de primeira pessoa plural. E o El que significa Deus. Então, Immanuel, Deus conosco. Entendeu? Então, quando ele encarna, é Deus vindo até a gente. Eu já falei com vocês que
Deus tem duas formas mais ou menos aí de falar com o homem. Ou ele eleva o homem, ou ele desce para falar com o homem. E ele não elevou o homem, não colocou o homem à sua estatura. Não, ele desce e vem falar com o homem. Então ele é o Deus que se manifesta ao homem. É o Deus que habita entre nós, que tabernácula com a gente. Então ele é esse Deus que faz tais coisas na nossa vida. Então, o que nós precisamos é acreditar nessa existência eterna de Jesus, que pela iniciativa de Deus Pai, faz com que ele entre na história, porque tanto Deus como Jesus e o Espírito Santo, eles não estão na história, eles entram na história, porque eles são atemporais, né? O Espírito, Deus e Jesus é atemporal, não há temporalidade, não há existência em Deus. Ele é antes da existência e ele faz existir todas as coisas. Segunda subseção, a deidade absoluta de Deus. Deidade também tem a ver com isso, divindade, deidade tem a ver também com essa questão de não tempo, tudo isso. A deidade absoluta do Filho é afirmada pelos títulos e prerrogativas. Atribuídos a Jesus desde o anúncio angélico. Quando ele é chamado de Filho do Altíssimo, Rios Ripsisto, e é apresentado como Rei Eterno, cujo reino não terá fim. No contexto bíblico, tais expressões pertencem exclusivamente a Deus. Então, até na questão aqui de atributos, você vê a deidade de Jesus. Então, ele é o Filho do Altíssimo, ou seja, ele é Deus igual ao Pai. Então, ele é chamado de Rei Eterno. Ele tem um reino que não tem fim. Então, nesse contexto bíblico, a gente vai ver que esses atributos são exclusivamente de Deus, demonstra Deus, isso está no Antigo Testamento, então vai dar uma ideia, vai apontar para o filho como não apenas um ser intermediário, mas plenamente divino, compartilhando da autoridade e da soberania do Deus perfeito ou em perfeita comunhão com o Pai, né? Do Deus Theos e com a perfeita comunhão com o Pater, com o Pai. Então, Jesus, ele tem essa autoridade, ele partilha dessa soberania de Deus e ele tem uma perfeita comunhão com o Pai. Na verdade, o próprio Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. É isso que nós precisamos entender. Ele e o Pai são um. Terceira subseção, os atributos divinos de Jesus. Os evangelhos atribuem a Jesus, aqui é um jogo de palavras, né? Os evangelhos atribuem a Jesus atributos que pertencem somente a Deus, como a glória, doxa, a autoridade soberana, exousia, que significa autoridade, e a santidade absoluta, hagios, os quais não são delegados temporários, mas revelações de sua identidade eterna, fora outras, né, gente? Onipotência, onisciência, onipresença. Esses atributos manifestam que o Filho participa da mesma essência divina do Pai, confirmando que sua divindade não é funcional ou honorífica, mas ontológica. Não são epítetos, né? Que são nomes sagrados. Não, não, não. Não são atributos idênticos aos atributos que o Pai também tem, que o Filho também tem. Então, o que nós precisamos entender é que o Filho é idêntico ao Pai em tudo. Eu lembro quando eu ia fazer mestrado lá na PUC de São Paulo, aí eu tive um orientador antes de passar aqui, né, para o mestrado aqui na PUC do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista com um professor, que ia ser meu orientador lá em São Paulo, eu tive em São Paulo para fazer o mestrado lá, e aí o professor era especialista na área de João e eu tinha acabado de fazer minha graduação e fiz a minha conclusão de curso
Epístola de Filipenses. Aí ele conversou comigo e disse: olha, seu trabalho ficou bonito e tal, mas o filho tem que parecer com o pai, porque ele era da parte de João. Aí eu tinha que sair de Filipenses e escolher João. Mas quando eu vim para cá para o Rio de Janeiro, tudo fiz em Mateus, tudo no Evangelho de Mateus, minha dissertação, minha tese, tudo no Evangelho de Mateus. Então, assim, para vocês entenderem, o filho ele tem que parecer com o pai, ele tem que ser idêntico ao pai. E isso é só para uma ilustração, porque Jesus é em tudo idêntico ao Pai. Segunda grande seção, a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural de Jesus. Na transfiguração, narrada em Mateus 17, 1 e 2, Jesus manifesta visivelmente sua glória divina, sendo descrito pelo verbo metamorfose, que indica uma revelação externa da glória que já habitava no Filho, ou seja, a glória do Filho que já habitava nele, agora vai ser revelado, vai ser descritiva aí, vai ter uma revelação externa a ponto deles verem. Olha, gente, interessante isso aqui, porque lá no Antigo Testamento diz que ninguém viu Deus e permaneceu vivo. E agora eles veem Deus e permanecem vivos, porque agora a presença de Deus é uma presença salvífica que dá vida, enquanto no Antigo Testamento, por causa da lei, a pessoa ia à morte. A luz que irradia de sua pessoa remete às teofanias do Antigo Testamento, sim, e demonstra que Jesus é o lugar definitivo da presença de Deus, confirmando sua centralidade na revelação divina. Alguém pode dizer assim: poxa, mas não concordei muito com o que o professor. Jesus é a salvação da graça. Então é essa graça que não permite a gente morrer, mas a lei sim. Então estar diante de Deus, estar debaixo da lei, a presença de Deus vai revelar toda o seu pecado por causa da lei, e aí você tem morte. Quando nós estamos diante de Jesus, a presença de Jesus faz com que nós reconheçamos o nosso pecado, e aí a gente tem vida porque a gente se arrepende. É diferente. No Antigo Testamento é Deus que vê o pecado e a pessoa é fulminada, é morta. Na presença de Jesus é a gente que reconhece que somos pecadores e a gente se humilha. Olha Pedro na pesca maravilhosa. Olha o temor também que eles tiveram nessa transfiguração. Então, a luz do Espírito Santo, a luz de Jesus, ela é uma luz que vai referir às teofanias, é claro, mas ela vai trazer vida, vai trazer arrependimento, vai trazer salvação. Então, é uma metamorfê, porque ali tá isso aí, ó, metamorfol, é do verbo metamorfol, que é de sair, né, de transformar, de mudar, e é o que acontece na transfiguração. Segunda subseção, o testemunho da lei e dos profetas. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus simboliza a lei, nomos, e os profetas, profetai, indicando que toda a revelação veterotestamentária converge para o Filho e encontra nele seu cumprimento, plérosis. Interessante, porque realmente os dois maiores representantes do mundo antigo estão presentes na transfiguração de Jesus. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E o interessante é a questão de estarem vivos. Vivos e também já com o corpo transformado quando apresentam diante de Deus. Elias, porque não morre, né? E Moisés, ele passa pela morte, a gente sabe disso, que a Bíblia diz em Deuteronômio que ele morre, mas que você também lê em Judas que o diabo, Satanás, luta com o arcanjo Miguel por causa do corpo, porque você tem todo aquele contexto do Antigo Testamento, e agora ele aparece junto com Elias diante de Jesus. Isso aqui, gente, tá uma tese maravilhosa, inclusive tem, né? Eu tenho um amigo, professor, que fez o doutorado e fez o doutorado dentro da questão da transfiguração de Jesus, no caso em Lucas, aqui em Mateus. Então, Jesus, ele apresenta
diante dos discípulos com toda a sua glória e também dois homens de muita importância do Antigo Testamento, profeta Elias e o profeta e Moisés, que também não deixa de ser profeta, né? Que um é responsável pela lei, é o homem da lei, é o legislador, e o outro foi o maior profeta no Antigo Testamento, de certa forma, devido sua missão. Então, eles vão trazer aí essa confirmação de que o Antigo Testamento reconhece que Jesus é o Filho de Deus. O fato de apenas Jesus permanecer ao final da visão afirma que ele é a revelação final e normativa de Deus. Por isso que João Batista é o maior entre os nascidos de mulheres, diante da qual todas as escrituras anteriores devem ser compreendidas. Então, todo o Antigo Testamento vai ser reinterpretado ou cumprido na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é a centralidade de todas as coisas. Terceira subseção da segunda grande seção: a aprovação divina do Pai. A voz do céu declara Jesus como filho amado, ró, agapetóis. Este é o meu filho amado. E expressa o pleno agrado do Pai por meio do verbo eudoxa. Gente, de eudoquel, né? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em tudo Jesus agradou o Pai. Não há como uma pessoa que agrade o Pai em tudo ser reprovado. Jesus é o Filho amado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela não foi escrita como um livro de apologética. A Bíblia não foi escrita para que as pessoas, para que ela defenda, não. O próprio João diz, ó, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo. Então eu leio a Bíblia, eu leio para que eu acredite que Jesus é o Cristo. Ela já está afirmando isso. Ela não defende, ela está afirmando. E João vai dizer mais ainda: e crendo nisto, tenhais a vida eterna. É crer na palavra, a gente tem que crer, ela já está lá. Ai, a Bíblia defende que Deus criou. Não, a Bíblia já começa, no princípio criou Deus, ou no princípio Deus criou, porque a gente tem que, no português, né? A gente segue o máximo possível do texto original, né? Da língua original, mas no português é sujeito, verbo e objeto direto. Então, no princípio, Deus criou. Ou você pode botar Deus criou no princípio. No princípio, Deus criou todas as coisas. Ela já afirma, ela já diz. Então a gente precisa entender isso. A ordem ouve-o, a quoete autu, estabelece Jesus como a autoridade suprema da revelação divina, acima de qualquer outro mediador, colocando o Filho no centro da fé e da obediência cristã. Por que outro mediador? Porque no Antigo Testamento tinha os sacerdotes, no Antigo Testamento tinha os profetas, no Antigo Testamento tinha o rei. De certa forma, eram mediadores em cada um dos seus ministérios. Então, acima de qualquer mediador, ele é o único. Ele foi colocado assim. E aí a gente tem outro texto que vai falar isso, que é Filipenses, capítulo 2. Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome que é acima de tudo no céu, na terra, embaixo da terra. Não há outro nome igual o nome de Jesus. Terceira e última grande sessão, a missão redentora do Filho. Lembre-se sempre disso: processão e missão sempre vão dar a resposta da diferença de pessoas. Essência, uma só, mas pessoas, três pessoas. Primeira subseção: o Filho como revelação suprema. O Filho é apresentado no Novo Testamento como a revelação suprema de Deus, sendo identificado como Logos, por meio do qual o Pai se torna plenamente conhecido em Cristo. Plenamente conhecido. Em Cristo, a revelação divina deixa de ser fragmentária
e passa a ser pessoal e definitiva, pois ele é a imagem perfeita, eikon, do Deus invisível. Gente, por isso que João Batista é o maior entre os nascidos de mulheres. Por quê? Porque ele apontou diretamente para Jesus. Enquanto todo mundo no Antigo Testamento, enquanto todos os profetas, eles revelaram não diretamente, João vai apontar, é esse aqui. E agora a gente vê que Deus, e isso está em Hebreus, né, no capítulo 1, antigamente, Deus falou de muitas maneiras e de várias formas através dos seus servos, os profetas. Mas agora, nesses últimos tempos, aprove a Deus falar através do seu filho Jesus. Então é esse filho de Deus que traz a revelação do Senhor nosso Deus, que no Antigo Testamento você tem até Deuteronômio dizendo: as coisas reveladas são para os homens e para os filhos dos homens. As coisas ocultas é apenas para Deus. Elas são para Deus. E a gente vai ver que Jesus é que vai revelar aquilo que estava oculto. E ainda tem muita revelação para acontecer. Por quê? Porque o Filho do Homem, o nosso Jesus, ainda está por vir. Ele está aí chegando às portas para tratar com a humanidade e também para receber a sua igreja, o seu povo. Segunda subseção, a exclusividade de Cristo na redenção. Não tem esse negócio de voto, não tem esse negócio de sacrifício, não tem é Jesus, gente. Eu fico vendo as pessoas botando cada coisa dentro para ser como um subterfúgio, quando a própria Bíblia aponta que Jesus é o único caminho. Ele é o único. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus, homem. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A redenção cristã é inseparável. A redenção cristã é inseparável da identidade divina do Filho. Por quê? Porque a redenção está na divindade do Filho. A redenção está na identidade do Filho. Pois somente aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou plenamente, né, pode reconciliar a humanidade com Deus. Paulo diz isso, né? E ele nos reconciliou. Por isso, Jesus é confessado como soter, ou seja, como Salvador, afirmando-se a exclusividade de Cristo na obra salvífica, não como limitação arbitrária, mas como consequência de sua natureza e missão únicas. Qual é a natureza e a missão única de Jesus? Redenção. Então essa redenção, ela está na identidade de Jesus. Eu não posso, não há como, porque quando eu separo, então eu posso dar a ideia de uma outra redenção. Não, isso faz parte da identidade de Jesus. Isso pertence à pessoa de Jesus. Então ele é confessado como o Salvador. Então a obra salvífica de Jesus, ela não é apenas aí não como uma limitação arbitrária, mas como uma consequência de sua natureza. Então a natureza de Jesus é a consequência desse ato salvífico. Terceira e última subseção, o aprendizado pela experiência. Embora seja o Filho eterno, Jesus assume plenamente a condição humana e vive a obediência no contexto da história, aprendendo pela experiência sem jamais perder sua santidade. Ele se fez pecado por nós. Ele não foi pecador, ele se fez. Esse aprendizado, ele se fez maldito por nós, ele não era maldito. Esse aprendizado revela a profundidade da encarnação e da kenosis, do esvaziamento. Kenosis significa isso, esvaziamento. Mostrando que a salvação não ocorre à distância. Ou seja, o nosso Deus não é deísta, ou não é um deísmo, criou e abandonou. Não, esse esvaziamento, esse vir até nós, esse se encarnar, demonstra que não é uma salvação como eu estou fazendo com vocês aqui à distância.
É uma coisa assim, a aula é até boa, tal, mas ela é um pouco fria. A gente tem que aqui, ó, deixar até o Espírito Santo fluir para poder trazer um dinamismo. Mas é assim, é igual o culto online, entende? Mas tem que ser a presença, tem que ser presencial, a gente tem que estar junto. Então, mostrando que a salvação aí não ocorre à distância, mas por meio da solidariedade real do Filho com a humanidade. Solidariedade aqui é no sentido de vir até nós, de solidarizar-se, de ser igual a gente. Foi isso que Jesus fez, ele foi igual a gente. Assim, eu até costumo dizer. É claro que isso aqui eu vou falar, mas teologicamente a gente sabe que muito mais profundo. Então Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Mas e para ser humano? Então ele se torna humano, ele vive a nossa realidade, ele experimenta a nossa realidade. Porque, gente, Deus é intocável, Deus é intangível, nada mexe com Deus, nada modifica. Agora, quando ele vem e se torna homem, ele sente a nossa realidade. Porque aí você tem a tentação, e aí a gente se pergunta: ele foi tentado, mas se sentiu tentado? Então você tem todo esse processo que ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai ser dependente, ele vai fazer milagres porque ele é Deus, mas ele vai passar pelo pior momento que a humanidade passa, que é a morte, que é a maior dor, mas ele ressuscita, ele vence a morte, porque ele é plenamente homem, plenamente Deus. Então a gente vê isso aí, que o filho, ele se solidariza em tudo com a humanidade. Conclusão: a doutrina do Deus Filho afirma que em Jesus Cristo Deus entrou na história para revelar-se plenamente e realizar a redenção de forma definitiva. A concepção virginal, a manifestação da glória, o testemunho do Pai e a missão redentora convergem para afirmar que o Filho é consubstancial ao Pai, né? Riós Filho, ao Pater, que é Pai, e plenamente Theós, plenamente Deus, sendo o único Cristo enviado para a salvação do mundo, a quem a igreja é chamada a ouvir, confessar e seguir. Deus abençoe, até a próxima lição, um abraço, Hariskai Eiren.